Oi, gente, português. Agora nós estamos vendo os contos de fada, né? E nós vimos na outra aula o conto da Bela Adormecida, mas ele era escrito de uma maneira que era um texto contado com parágrafos normal. Esse texto, assim, tradicional, ele chama prosa. E nós vamos ver agora um outro estilo de texto, que chama cordel. O cordel, ele tem aquele formato igual a gente viu de poesia. Ele é organizado em versos, esses versos ficam separados em estrofes. Ele tem rima, ele tem ritmo, ele tem um jogo de palavras, né? Ele faz assim ficar parecendo quase que uma musiquinha, uma coisa assim mais divertida, assim. E a gente vai ver aqui um cordel que é da Branca de Neve. Então continua nos contos de fada, mas agora ele foi reescrito, foi feito de uma maneira diferente. Ele é de um, deixa eu ver aqui como é. Ele é de um livro que chama Contos Encantados em Cordel, tá? E foi feito por Círlia Souza de Lima. É a história da Branca de Neve, mas de um jeitinho diferente. Vamos ver? Branca de Neve era o nome daquela linda princesa que muito alegrava a todos com sua imensa beleza. Chegava a causar inveja à suprema realeza. O bem, o amor, a bondade, de frente ao mal se contrasta. A princesa era invejada pela rainha e madrasta, que quis tirá-la da frente em sua vida dar basta. A rainha foi ao espelho e a ele perguntou: quem é a mais bela do castelo? E ele então lhe afirmou: chama-se Branca de Neve. E a rainha se zangou. Conclamou o caçador e uma ordem lhe deu: tire a vida da princesa e a mais bela serei eu. O caçador ordenado fingiu que lhe obedeceu. Os planos da má rainha o caçador revelou. A princesa entristecida sua voz então calou, e pelos seus lindos olhos uma lágrima rolou. Com os amigos animais foi com quem desabafou. Para uma choça na floresta ela então se destinou. Foi na casa dos anões que ela assim se abrigou. Eram 7 anõezinhos que a princesa computou. Cada um tinha seu nome e a ela se apresentou. Branca ficou encantada com os amigos que encontrou. Enquanto isso, no castelo, a rainha indagou: sou a mais bela do castelo? E o espelho então falou: Branca de Neve é a mais linda que por aqui já passou. A rainha enfurecida um feitiço preparou. Transformou-se numa velha e a princesa enganou. A maçã envenenada Branca de Neve provou. Ao provar a maçã, caiu em sono profundo. E a rainha se sentia a mais bonita do mundo. A maldade da rainha é como um poço sem fundo. Ao ver a princesa dormindo, o príncipe se alegrou. Pegou as mãos da princesa e sua boca beijou. Ao sentir aquele beijo, a princesinha acordou. Perceberam como que a gente vai falando assim animadinho, como tem rima, como faz um encantamento ali. E às vezes usa umas palavras meio diferentes, assim, meio difíceis, para poder causar esse jogo de palavras, essas rimas. Ele até tem aqui explicando que é choça, é uma cabana feita de materiais leves, como a palha. E computou, foi feita uma contagem, então eram 7 anõezinhos que a princesa computou, quer dizer, ela contou que tinham 7. Vocês observaram que nesse texto tem esse símbolo aqui, ó. Isso aqui quer dizer que foi tirado uma parte do texto original. Então, se a gente for lá no livro, que chama Contos Encantados em Cordel, e for ler o cordel da Branca de Neve e os 7 Anões, nesses pedaços, ó, ele não começa, você pode ver que o começo já é esse símbolo aqui. Então, quer dizer que ele não começa que nem a gente tá lendo aqui, ele tem algo a mais. Daí passa, daí tem esses parágrafos, essas estrofes, daí quando chega aqui, ó, também faltou uma parte. Então, eles deram uma resumida para colocar aqui nesse livro de vocês,
tá? Mas se a gente for no original, ele tem outra parte. E a gente sabe que tá faltando porque tem esse símbolo aqui. Daí vocês vão fazer as atividades. Primeira pergunta, se você conhece a história da Branca de Neve. Essa não precisa nem responder, né, gente? Mas essa história foi falada de um jeito diferente, um jeito de cordel. Esse jeito vocês já conheciam? Né? Não necessariamente a Branca de Neve, mas o cordel. Já tinham ouvido falar? Daí ele fala ali para você circular aonde a Branca de Neve encontrou os anões. Depois ele tem 3 personagens, que é a Branca de Neve, a Rainha e o Caçador. E daí ela fala aqui, ó, informações sobre esses 3 personagens. E você vai ligar qual informação a qual personagem. Então, né, a Branca de Neve alegrava a todos com sua imensa beleza, fingiu que obedeceu à rainha, mas contou os planos dela à princesa, preparou um feitiço e se transformou em uma velha. Qual que era a Branca de Neve? Então, você vai ligar a Branca de Neve com a informação, depois a rainha e depois o caçador. Na sequência, tem ali 5 frases e algumas são verdadeiras e outras são falsas. Que for verdadeiro com V, falso com F. Leiam e marquem. Na questão número 6, ele tem quadradinhos com adjetivos. Que são adjetivos, são a qualidade, são as características, algo que define, né? Então, ó, maldosa, invejosa, carinhosa, bondosa, alegre, enfurecida. Todos são adjetivos. Mas ele quer que você pinte os adjetivos da rainha. Esses adjetivos que foram atribuídos aqui neste cordel, né? Pode ser que você ache que a rainha era alegre, mas se aqui não diz que ela é, não é para você marcar. É para marcar um X. Como que a madrasta enfeitiçou a Branca de Neve? O que ela fez? Então, você vai marcar um X ali. Todos ali tem os fatos ali, os elementos mágicos. Lembra que nós vimos que os contos de fada têm elementos mágicos? São 4 elementos mágicos de histórias, mas qual foi o que usado para envenenar a Branca de Neve? Enfeitiçar, né? Depois você vai sublinhar lá no texto, você vai voltar no texto e vai marcar o que aconteceu para que a Branca de Neve fosse enfeitiçada. O que aconteceu? Ela foi enfeitiçada como? Ela foi enfeitiçada e aconteceu o que com ela? Ela virou uma bruxa? Ela ficou feia? Ela morreu? O que aconteceu com ela? Depois ele até fala para você voltar lá na história da Bela Adormecida e ver qual que é a diferença. Então, a prof já falou que os 2 são histórias de contos de fada, mas uma delas é essa história no formato de prosa, né? É uma história ali tradicional, uma narrativa tradicional. Agora, esse que é assim em versos, estrofes e tal, ele chama cordel, né? E daí ele pergunta o que tem de igual. Então, por exemplo, as 2 saíram do feitiço com o beijo do príncipe. Vocês lembram de alguma outra coisa que é igual das 2? Em relação à estrutura, tá, a estrutura que era no B e o primeiro ali o que era de igual. Então, o que é de igual e o que é de diferente? Respondam tudo ali, qualquer dúvida vocês podem falar comigo.